Bom dia, gente. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar com redação. E hoje nós vamos ver a competência 4. A gente já viu nas aulas anteriores a competência 2, a 3 e a 5. Agora a gente vai voltar para a 4. Aí essa competência 4, o que é que ela diz? Sua redação, os conectivos e as repetições. Na hora de redigir um texto, você pode dominar o tema, ter excelentes ideias, ser bom em gramática e ainda ter várias propostas de intervenção possíveis. Porém, se não for capaz de arrumar este conteúdo de forma clara, coesa e coerente, sua nota não será máxima. Então, do que se trata essa tal competência 4? Olha, a principal habilidade dela é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Nessa competência, a banca avalia se o candidato é capaz de apresentar suas ideias de forma coesa e coerente. Portanto, você deve estar atento a quê? Então, vamos ver aqui algumas questões, alguns itens que vocês devem ficarem atentos. Um deles é a estruturação dos parágrafos. Evite parágrafos muito longos e mal pontuados. Em um texto dissertativo argumentativo, o parágrafo é formado por uma ideia principal relacionados a ideias secundárias. De maneira geral, a divisão de um parágrafo em 3 períodos favorece bastante sua organização. Então, significa dizer que você deve escrever um parágrafo com mais ou menos 3 períodos, 3 ou 4 períodos. O período ele termina com um ponto final, então veja isso. Letra B. Estruturação dos períodos. Os períodos no gênero dissertativo são estruturados com mais de uma oração, são compostos. Isso se deve à necessidade de expressarem-se ideias de causa, consequência, contradição, temporalidade, comparação, conclusão, entre outras possibilidades. E ainda temos a C, que é repetição de palavras. Uma palavra escrita não pode chamar mais atenção em um texto do que ideias por elas expressas. Nesse sentido, repetir palavras de forma exagerada, extrair a atenção do leitor, dado a mostra de desorganização. Quando se constrói um texto, é como se estivesse edificando uma parede. As ideias são os tijolos que precisam, porém, estarem unidos pela coesão da massa de cimento. Desta forma, ainda que as ideias sejam relevantes, consistentes e dentro do tema, se não houver uma boa união deste conteúdo, a redação não é segura. A parede desmorona, mesmo com tijolos fortes, na ausência de uma boa liga entre elas. Então, eles fizeram essa analogia aí entre uma construção de um texto com a construção de uma parede, porque vocês sabem que para você construir uma parede, você precisa de tijolos, mas você também precisa da massa do cimento para colar os tijolos. Assim são as palavras que servem para você colar suas ideias. Por isso que nós chamamos palavras de coesão. Então, eu vou mostrar aqui para vocês hoje o exemplo de uma redação de 2016 e a gente vai prestar atenção a observar essas coesões, esses recursos que foram utilizados. Então, vamos lá. O tema da redação de 2016 era Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A autora dessa redação é Larissa Cristine Ferreira. Então, vamos ver aqui a introdução. Ela usou um título, e foi Orgulho Machadiano.
Só que vocês só devem usar o título se vocês quiserem, não é obrigatório. Agora, se vocês for usar o título, vocês devem colocar centralizado e não deve colocar ponto no final do título e nem deve escrever o nome título, apenas colocar o título, como aí no caso seria Orgulho Machadiano, mas jamais colocar o nome título. Então vamos lá, como é que ele começou? Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então, aí uma opinião, um trecho da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Um autor brasileiro, Machado de Assis, um autor realista. E aí vocês viram a frase do personagem principal, que era Brás Cubas. Agora, ele introduziu o texto dele com essa opinião da obra de Machado de Assis. Agora vamos ver onde é que ele vai apresentar o tema dele. Ele colocou assim, ele fez um ponto aí, vocês viram um pontinho, e na ele seguinte ele colocou assim: talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Então, eu coloquei aí em verde para vocês observarem que aí é a tese. O que é a tese? O tema, que é a intolerância religiosa, e junto com a opinião do autor, que no caso aí, quando ela diz que é a face mais perversa de uma sociedade em desenvolvimento, ela colocou perversidade, quer dizer, maldade. Agora, quando ela colocou isso, ela fechou novamente com um ponto. E aí ela colocou com isso é palavrinha vermelha, tá de vermelho, que aí são as coesões. Com isso surge a problemática do preconceito religioso que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência das leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Então, vocês viram aí, eu coloquei essas palavrinhas vermelhas, que são palavras coesivo, o defunto, porque ele determinou aí, suas, que é um pronome possessivo. Com isso, que acraseado, porque é ligado a quê? A realidade, com a palavra realidade é feminina, admite um artigo feminino, nesse caso aí o a com crase. E seja, aí são conjunções de alternativas, né? Seja, hora, a gente vai ver isso depois. Então, vocês viram que o azul são dois argumentos. Então, é muito importante, gente, que uma redação bem organizada, bem projetada, ela deve apresentar no primeiro parágrafo a tese junto com os argumentos que justificam a presença dessa tese. E você já sabe o que é tese. Tese é o tema com a opinião do autor. E ainda para enfeitar, para ficar mais bem feito o seu texto, você pode começar fazendo uma alusão a alguma história, a um romance que você leu, a um filme. Então, nesse caso, ela fez alusão a um livro literário de Machado de Assis. Isso é importantíssimo. Mas lembre-se que as informações de conhecimento de outras áreas têm que estar muito presente no desenvolvimento. Vamos lá para o desenvolvimento. O argumento 1, você viu aí que era insuficiência das leis. O que quer dizer insuficiência da lei? Que não existe, as leis não estão agindo, estão sendo insuficientes. Então, vamos ver o que é que ele diz. Ela, né, é uma mulher, a moça. É indubitável que a questão constitucional
e sua aplicação esteja entre as causas do problema. Olha aí, apareceu aí já o primeiro argumento dele. Tá em azul para poder eu mostrar para vocês que aí é o argumento. Agora ele vai pegar e vai colocar uma opinião de um autor, de um filósofo aí. Conforme Aristóteles, ele vai colocar uma opinião de Aristóteles que tinha a ver com esse argumento aí. Vocês têm que ver isso é importantíssimo. Por isso que é bom ler muito e aprender muita coisa. Conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. Olha aí, por meio da justiça. Tem a ver com o quê? Tem a ver com leis. De maneira análoga, ó, gente, essa palavrinha aí, vocês tem gente que diz, professor, eu sei colocar a informação, mas não sei como fazer a comparação com o meu argumento. Mas aí, ó, de maneira análoga, quer dizer, de maneira de comparação. Aí é um recurso de coesão, de maneira análoga. Aí ele colocou uma vírgula. É possível perceber que, no Brasil, a perseguição religiosa rompe essa harmonia. Haja vista que, embora esteja previsto na Constituição o princípio da isonomia, no qual todos devem ser tratados igualmente, muitos cidadãos se utilizam da inferioridade religiosa para exterminar ofensas e excluir socialmente pessoas de religiões diferentes. Então, você viu aí que ele colocou aí a Constituição, a lei uma parte da Constituição brasileira, ele colocou a opinião de Aristóteles, então ele está bem fundamentado. E ele teve a opinião dele, porque também não adianta você colocar a opinião dos outros e não colocar a sua. E ele colocou, né? Quando ele falou de maneira análoga, é possível perceber, aí já é a opinião do autor da redação. Então, vamos para o segundo parágrafo. No segundo parágrafo, o que no segundo parágrafo diz? O segundo parágrafo diz o seguinte: segundo pesquisas, a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação, destacando-se o preconceito religioso como principal impulsionador do problema. Aí ele deu uma opinião já, quando ele disse ele já deu opinião aí, né? Quando ele diz que é a religião afro-brasileira é o principal vítima de discriminação, destacando o preconceito religioso, o principal impulsionador do problema. De acordo com Durkheim, aí ele vai citar outro, aí um filósofo, o fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que a preparação do preconceito religioso se encaixa na teoria do sociólogo, uma vez que, se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Assim, a constituição do pensamento, inferioridade religiosa, transmitida de geração em geração, funciona como base forte dessa forma de preconceito, perpetuando o problema no Brasil. Então, você viu aí, muito bem fundamentado, e os recursos de coesão que foram utilizados, aí é segundo pesquisas, porque ele comparativa, de acordo com, a seguir essa linha, observa-se que, uma vez que se adotá-lo, o ló, e vocês viram aí, adotá-lo assim, e vocês lembram que tem uma vírgula aí, e com base forte,
Aí funciona com base forte, tem que colocar uma vírgula bem aí. Aí depois dessa forma de preconceito, perpetuando o problema no Brasil, viu? Com base forte, vírgula, dessa forma de preconceito. Funciona com base forte, dessa forma de preconceito. Ah, não tem vírgula não, tá certo. Agora nós vamos ver para a conclusão. Então, na conclusão, ele colocou um verbozinho bem legal, infere-se. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. É a opinião da autora da redação. Olha, essa frase é bem interessante, vocês podem utilizar em qualquer redação. Vocês vão dizer que a intolerância ou qualquer outro problema que você citou no seu tema é um mal para a sociedade brasileira. Sendo assim, olha a palavrinha de coesão bem interessante. Sendo assim, cabe ao governo federal, e quando colocar o verbo caber, é um verbo transitivo indireto, ele tem que ter uma preposição junto com o artigo. Se a palavra for masculina, é ao. Se for feminino, é acraseado. Neste caso, como é governo, então é ao. Cabe ao governo federal construir delegacias especializadas em crimes de ódio contra a religião, a fim de atenuar a prática do preconceito da sociedade, além de aumentar a pena para quem o praticar. Aí ele já fechou um ponto, não é? E vai colocar mais informação. Ainda cabe à escola criar palestras sobre as religiões e suas histórias, visando informar crianças e jovens sobre as diferenças religiosas no país, diminuindo assim o preconceito religioso. Aí ele colocou a educação. Cabe à escola, e o acraseado, porque a palavra escola é feminina. E o que a escola deve criar? Ele colocou criar a palestra. Eu teria colocado promover, criar, não se cria, se promove, né? Criar palestras sobre as religiões e suas histórias, visando informar crianças e jovens sobre as diferenças religiosas no país, diminuindo assim o preconceito religioso. Ok. Mas ele ainda colocou mais coisas. Ademais é um outro recurso de coesão, quer dizer, além disso. Ademais, a sociedade deve se mobilizar em redes sociais. Para quê? Agora vai colocar o objetivo, com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. Pronto. Aí ele agora coloca um ponto aí vai fechar a redação dele. Dessa forma, poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brás Cuba pudesse se orgulhar. Por que ele colocou aí, fechou com essa opinião aí, que o Brás Cuba, ele começou lá com o Brás Cuba, e lá na frase do Brás Cuba, parecia que o Brás Cuba não se orgulhava do que acontecia no Brasil. Por isso que ele disse que não queria ter tido filhos, para os filhos dele não levar um legado ruim, para não deixar os filhos dele sofrer. Então, mas se o Brasil fosse mais justo, provavelmente teria um Brasil mais que desse orgulho.